Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao último capítulo da abertura italiana. Hoje vamos falar da resposta Bispo C5, que é Gioco Piano, e vamos ver aqui algumas linhas. Também vamos referir o Gambito Evans, que é um gambito muito respeitado e jogado ocasionalmente por jogadores de elite. E portanto, nós durante o curso vimos a variante do cavalo G5. Portanto, Bispo C4 temos a abertura italiana. E nós vimos a resposta de cavalo F6, que entramos no ataque Fried Liver. Mas não falámos da outra resposta principal das negras, que é Bispo C5. E aqui temos a Gioco Piano, que em português é jogo tranquilo. E aqui as brancas têm algumas respostas possíveis. D3 é a Gioco Pianissimo, que é um jogo super tranquilo. Portanto, as brancas aqui jogam com muita calma, vão rocar, vão tirar este cavalo com calma, vão jogar com C3 e o objetivo vai ser manobrar este cavalo, tirar esta torre para aqui e no fim das contas jogar D4. É um plano mais lento, mais estratégico, mas é muito jogado o Gioco Pianissimo. Também temos cavalo C3, é um lance aqui que não é muito jogado, porque aqui, por exemplo, cavalo F6, e reparem que a posição é um espelho. A posição das negras é um espelho da posição das brancas. Isto está completamente simétrico. Portanto, aqui as brancas têm um jogo muito igual. Não é muito recomendado isto. Aqui o lance mais jogado é C3. Já preparando o avanço de D4, que vai bater aqui com o tempo sobre o bispo, que vai ter que se defender. E aqui as pretas aproveitam e jogam cavalo F6. O mal deste lance é que não dá para pôr aqui o cavalo agora. E aqui mais uma vez as brancas podem seguir com D3, mas o lance que eu vou recomendar aqui é jogarem D4 direto, ok? E então aqui as pretas vão capturar. E agora aqui, para quem é iniciante, e quem é iniciante é alguém que não sabe bem a teoria e joga há pouco tempo, eu vou recomendar peão por D4, porque as pretas agora vão dar aqui o cheque, defendendo o bispo e dando o cheque. Nós jogamos cavalo C3. E agora reparem que este peão está pendurado e as pretas vão capturá-lo. E agora este cavalo está pregado. Mas tudo bem, nós vamos rocar. Já temos o rei seguro e já temos a torre pronta para entrar em ação. Então depois disto, as pretas vão capturar este cavalo, peão puro e bispo puro. E as pretas vão jogar assim porque querem ganhar mais um peão e além disso estão a atacar uma torre. Aqui há dois lances, duas continuações possíveis, que é com dama B3 ou bispo A3. Eu vou recomendar o bispo A3. Aqui, se as pretas vão cegamente à torre, aqui já estão completamente perdidas, porque a torre é um cheque. Reparem que o rei não tem casas para onde se mexer, então tem que bloquear aqui com o cavalo. E agora, bispo por E7 e vamos ganhar a dama preta. Portanto, aqui nada a dizer. E se as pretas quiserem continuar a jogar aqui com D5, bispo B5, bispo por A1 e agora vem outra vez o torre é um cheque. Agora as pretas têm o bispo E6 porque jogaram o D5 e depois disto dama C2, vamos capturar este bispo mais tarde, mas vamos ainda construir aqui muita pressão sobre este ponto e aqui as brancas estão muito melhor. Portanto, esta variante eu vou recomendar mais para iniciantes. Porquê? Porque, na verdade, aqui o melhor lance das pretas é bispo por C3. E quem é mais experiente sabe disto. Porque agora peão puro e simplesmente as pretas jogam D5 e vão um bocadinho melhor. Tem um cavalo bem colocado no centro, vão rocar-se sem dificuldades. Também podem jogar com bispo E6, tirar a dama e rocar grande. E então é por isto que esta variante que já foi muito usual, mas com bispo C3 deixou de se jogar. Bom, mas para quem tem mais experiência e portanto vai apanhar jogadores também que sabem isto, aqui em vez de capturar o peão, eu recomendo aqui a variante do avanço, que é com E5. E aqui reparem que as pretas não têm assim tantos lances quanto isso. Por exemplo, cavalo E4 não é um bom lance, porque aqui já jogamos bispo D5. Este cavalo, de onde é que vai fugir? Uma hipótese é sacrificar em F2. Rei puro, agora captura o peão com cheque a descoberto. Tudo bem, jogamos rei G3.
peão por, bicho por e, por exemplo, roque. Nós agora jogamos H3 e o nosso rei vai fugir confortavelmente para aqui. Temos um jogo muito ativo, com os bispos ativos, e temos uma peça a mais e as brancas aqui estão melhor. Se, por exemplo, em vez de cavalo sacrificar, jogar em F5, esta variante também não é boa para as pretas, porque reparem agora na força deste bispo. As pretas já vai ser muito difícil rocarem. Então, por exemplo, comemos aqui, bispo B4 cheque, e aqui eu vou recomendar o lance bispo D2, cavalo D2 também é possível, mas eu prefiro o bispo D2 porque com este cavalo eu quero atacar este cavalo que está bem colocado no centro e não quero dar o meu forte bispo por este cavalo. Então, se eu começar com o cavalo D2, as pretas podem capturar com o bispo e depois bispo puro e este cavalo fica aqui mais à vontade. Por isso é que eu aqui recomendo bispo D2. Vamos supor que isto acontece assim, existem aqui umas trocas e agora cavalo E7, bispo P3, D5, agora as pretas querem bloquear o bispo, mas aqui capturamos na passagem, roque, bispo E6, as pretas querem rocar à força, só que bispo toma, dama toma, torre E1, dama D6 e agora jogamos dama E3. E reparem que o rei preto não consegue rocar porque senão este cavalo cai. E este cavalo não pode mexer porque está pregado. Então, por exemplo, torre D8, para jogarem torre D7 defendendo o cavalo e rocarem. Mas aqui as brancas podem ter um jogo muito ativo com dama B3, impedindo o roque. As pretas jogam dama D5 para bloquear então a diagonal. Aqui dama A4 cheque, dama D7 e agora dama C4. Atacando outra vez a diagonal. Agora, por exemplo, aqui se dama D5 já temos dama por C7 e ameaçamos mate. E, por exemplo, se dama C6, simplesmente dama E2, voltamos aqui à carga. E agora, por exemplo, dama D6 e torre a C1. E aqui, reparem que as pretas simplesmente estão muito pior. Reparem que aqui já temos um triplo. Isto foi uma variante que eu escolhi. Aqui, se por exemplo, em vez de dama D6 houver um torre D7, temos o cavalo E5 e a dupla. Portanto, aqui as brancas também estão muito melhores. Portanto, as pretas não podem entrar nesta variante. Portanto, temos aqui o C3, cavalo F6, D4, peão por E5. E aqui, normalmente, quando há este avanço e este bispo está aqui, o lance é D5. E reparem que aqui as brancas, se capturarem, não é bom, porque as pretas capturam. Peão por, torre G8, roque, D3, e aqui reparem que as pretas vão ficar muito bem, porque as pretas vão comer este peão, vão ter a coluna G aberta já, têm muitas peças a atacar, este bispo sai fácil, este cavalo pode entrar, esta dama também pode entrar, a dama pode vir até, pode jogar por D5, está mais no centro e não há aqui um cavalo para tirar a dama daqui, vão rocar grande, e as pretas aqui ficam muito bem, portanto isto não é nada recomendado. Ou seja, quando as pretas jogam o D5, nós simplesmente jogamos aqui o bispo. E agora aqui eu também escolhi aqui uma variante. Agora sim jogam cavalo E4, peão puro, bispo cheque, bispo D2 mais uma vez, bispo puro, cavalo puro, bispo D7. Aqui agora as pretas ameaçam cavalo por E5 e ameaçam este bispo. Reparem, por exemplo, um lance qualquer, as pretas aqui ganham material. Porque agora se cavalo puro ou peão puro, bispo puro. E se bispo puro, agora este cavalo volta e captura em D7. Portanto, nós não deixamos isso acontecer e jogamos bispo por C6, bispo puro, roque, roque, torre C1. Bom, e aqui é um jogo muito equilibrado, mas as brancas estão ligeiramente melhor, simplesmente porque tem aqui uma torre um bocadinho mais ativa que as torres negras, e este é um jogo. Se as pretas jogarem, teoricamente, vamos chegar mais ou menos a esta posição. É uma das variantes possíveis. E esta, vou recomendar isto contra bispo C5. Agora, vamos falar também aqui de outra variante, que é o gambito Evans, que é um gambito forte, é um gambito que impõe algum respeito e é jogado ocasionalmente por jogadores de elite. Portanto, aqui, contra bispo C5, não é cavalo F6, contra bispo C5, jogar o imediato B4. E agora aqui, bispo toma B4. É assim, se o bispo não toma, aqui as brancas já começam a ter vantagem de espaço,
Por exemplo, B5 já é um lance possível, depois vem A4, por aí fora. Portanto, aqui normalmente as pretas comem. Agora joga-se o C3. Aqui há 3 respostas principais. Bispo A5. O bispo C5 não, porque leva com D4. Bispo D6 ou bispo E7. Aqui, por exemplo, vamos supor que bispo D6. Aqui vamos, qualquer lance, vamos sempre jogar D4 a seguir. D4, cavalo F6 e agora aqui cavalo BD2. Vamos defender este peão. E, por exemplo, se as pretas agora rocam, nós também vamos rocar. Ou seja, nós nunca vamos capturar este peão. Porque isso vamos estar a ajudar as pretas. As pretas têm um bispo mal colocado a defender este peão. E nós vamos tentar manter esta estrutura. Porque simplesmente se as pretas aqui capturam, reparem que agora as brancas têm agora um centro monstruoso. Já ameaçam uma forquilha no lance a seguir. E então é assim que jogamos contra bispo D6. Outra hipótese é... também existe aqui um bispo E7, mas aqui jogamos D4 e agora, por exemplo, se peão puro, agora jogamos dama B3 e reparem que este peão é nosso. Não há maneira de defender este peão, o bispo aqui impede a dama de vir defender este peão, o cavalo não pode vir aqui porque há aqui um bispo que captura e depois cai em F7. Então aqui a melhor resposta das pretas é cavalo A5, nós capturamos o peão. E depois de rei F8 jogamos o dama A4, porque a nossa dama está a ser atacada. E, por exemplo, agora rei puro, dama puro, isso, por exemplo, peão puro, cavalo puro. E aqui reparem que as brancas estão muito melhor. Apesar de terem 2 peões a menos, vão rocar, as peças vão sair fácil. Estas duas já estão desenvolvidas, a dama está cá fora, mas está muito bem, porque a dama a qualquer momento pode dar aqui um destes cheques, este cavalo pode entrar, este bispo também pode vir por A3 ou B2, ou por qualquer lado quase, praticamente. E depois do roque as torres também vão aqui posicionar-se à vontade, e aqui as brancas estão ótimas. E finalmente, se bispo A5, que é o lance principal, vamos jogar D4 novamente, e depois de peão puro vamos fazer o roque. E agora aqui as pretas têm que ter cuidado. Aqui, por exemplo, se vão na gula do peão, isto já não é muito bom, porque agora vem o dama B3, atacando já aqui este ponto. Agora as pretas vão ter que defender com um destes 2 lances, por exemplo, dama F6, para tirar o cavalo por aqui. Começa a vir bispo G5, dama G6, e aqui, por exemplo, cavalo por C3. E mais uma vez, lá está, isto é um jogo tranquilo para as brancas. Por exemplo, bispo toma, dama toma, D6, as pretas vão conseguir aqui, em princípio irão conseguir rocar, mas lá está, o Gambito Evans é muito dinâmico e aqui, por exemplo, podemos começar já a jogar E5, abrir linhas para jogar torre E1, atacar o rei. O rei não consegue rocar assim tão fácil, grande, porque está aqui este bispo. Este cavalo vai ter que sair por aqui, mas isto há muita pressão na posição. E o Gambito Evans, bem jogado, é uma arma perigosa contra as pretas. As pretas têm que jogar mesmo com muito cuidado contra este Gambito Evans. Por exemplo, outro lance aqui, se as pretas jogam o cavalo F6, aqui, por exemplo, podemos continuar com E5. E aqui reparem que o D5 já não é tão bom como há bocado, porque aqui nós capturamos, peão por... Não, torre é um cheque primeiro, exato, porque aqui já não há cavalo E7, este peão é forte, mas aqui há bispo E6, só que agora capturamos torre G8 e bispo G5. Dama D7, bispo F6. Aqui a diferença é que o nosso rei rocou e então podemos entrar nestas trocas com vantagem, porque aqui reparem que é bem diferente daquela posição. Este bispo é fortíssimo, faz pressão aqui nestes pontos todos, impede o rei de rocar e o bispo aqui também está a defender este peão. E como é que este bispo sai daqui? Este bispo não consegue ser atacado. E portanto o Gambito Evans é algo também muito perigoso e que eu vos recomendo a experimentarem uma vez ou outra. E sendo assim, fica concluída o nosso mini curso de abertura italiana. Vocês estudando isto, a abertura italiana é uma abertura top, ok? É jogada pelos melhores jogadores do mundo, inclusivamente o campeão do mundo, que joga muito isto de pretas, quando jogam italiana, ou espanholas. Eles jogam muitas vezes o peão E5. E mesmo brancas também joga bispo C4 muitas vezes.
a abertura italiana pode-se dizer que é uma abertura ou uma defesa para a vida, e convém conhecer estas linhas, até para começarem a construir um repertório de aberturas. Portanto, espero que tenham gostado deste mini curso. Nós vemos por aí. Até à próxima.